Rick Mais Notícias. E ele vai voltar para Cana. O ex-ministro José Dirceu terá de retornar à prisão. Ele tem até às 5 horas da tarde de hoje para se apresentar à Polícia Federal em Brasília. Mark. O último recurso que Dirceu tinha para recorrer foi negado por unanimidade pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. O pedido foi analisado por 6 desembargadores. 5 horas depois do julgamento, em Porto Alegre, a juíza Gabriela Hard, substituta do juiz Sérgio Moro, aqui em Curitiba, recebeu a ata com a decisão dos desembargadores. Já no início da noite, era por volta de 19 horas ontem, ela decretou a prisão de José Dirceu. A juíza deu até às 5 da tarde de hoje para ele se entregar na Polícia Federal lá de Brasília e de lá ele vai ser transferido aqui para Curitiba pela decisão dela, onde estão os outros presos da Lava Jato no Complexo Médico Penal de Pinhais. A pena de José Dirceu é a segunda mais alta até agora entre os condenados da Lava Jato. 30 anos e 9 meses de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. A pena só foi menor do que a do ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, condenado a mais de 40 anos. Só lembrando, Denis, que o Renato Duque, segundo as investigações, era o homem do PT no esquema de desvios da Petrobras. A defesa de Dirceu ainda pode recorrer aos tribunais superiores lá de Brasília. O ex-ministro já ficou preso 2 anos até conseguir um habeas corpus em maio do ano passado. Atualmente, Dirceu cumpre prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica em Brasília. Vai tirar a tornozeleira e vai para a cadeia, que é o local onde o José Dirceu tem que estar. Dirceu foi um dos chefes, e digamos assim, o Dirceu é o coronel da corrupção. General é o Lula. José Dirceu é um homem perigoso. Ele montou e articulou o Mensalão, montou e articulou o Petrolão quando estava sendo julgado pelo Mensalão, fez tudo junto. É um homem determinado a roubar dinheiro público por um projeto de perpetuação no poder. Roubou pela causa e roubou pelo enriquecimento pessoal. É um homem perigoso. Tem que ser excluído do convívio social. É alguém da mais alta periculosidade à nossa integridade. Ele não pega em arma. Ele não anda com uma pistola ou com um revólver na rua. Mas por causa do crime dele, os outros crimes acontecem. A corrupção é a mãe de todos os delitos. José Dirceu, e demorou, vai pra cana e vai, muito possivelmente, nunca mais na vida sair. É um senhor de idade já. É cadeiro velho, conhece as regras da prisão, já chega, já quer trabalhar, tem convívio com os outros detentos, está acostumado. Dirceu só não presidiu o Brasil por um acidente de percurso. Ele teria sido o sucessor de Lula. E o acidente de percurso se chamou Roberto Jefferson, que é uma espécie de malvado favorito, que entregou e explodiu tudo porque se sentiu ofendido e excluído do esqueminha de corrupção. Precisou que alguém de dentro apertasse o botão aquele. Bum! Explodiu. Não fosse isso, Dirceu teria sido a Dilma Rousseff da vez. Vai pra cadeia. Ele veio pra Pinhais, né, Mark? Vem pra Pinhais, Denis. A juíza já deixou claro no despacho que depois ele pode voltar pra Papuda, porque a lei de execução penal permite que o preso cumpra a pena perto da família. Mas, em um primeiro momento, ele se entrega em Brasília e entra no jatinho, provavelmente no sábado, e desce aqui em Curitiba rumo a Pinhais. Vai ficar ao lado de Eduardo Cunha. Os dois ficaram amigos, inclusive, no cárcere. Eles têm tudo a ver um com o outro, inclusive. Se completam. São 7 horas e 11 minutos. Quem está uma arara... Tem uma expressão nova na internet aí que diz que tá pistola. É isso, Tá pistola. Tá muito pistola. Quando tá pistola é que tá bravo, Quando né? tá pistola é que tá muito bravo. Tá virado no giraia. A senadora Gleice Hoffmann está pistola. Tá pistola demais. Tá brava com a imprensa. Tá brava com o Poder Judiciário.
Tá brava com a nuvem, com o céu, com o sol e com tudo. Por Não, quê? a nuvem A nuvem é do tem que Lindenberg. explicar esse Não. negócio da nuvem. Como é que coloca uma coisa na nuvem? E é do Lindenberg a nuvem, que ele fica vendo Lula na nuvem lá. A senadora Gleice Hoffmann, presidente nacional do PT, ela ficou muito incomodada com o fato de o noticiário trazer a informação de que ela recebeu dinheiro desviado de um contrato do Ministério do Planejamento, quando o marido dela, o ex-deputado Paulo Bernardo, era o ministro. Então tinha um esquemão montado no Ministério do Planejamento, em que uma das beneficiárias era a mulher do ministro, a Gleice. E aí ela tá fula da vida. Mas ela não tá fula com a investigação em si. Até tá. Mas ela tá mais brava com a divulgação da notícia. Mark. A revolta da senadora é porque o processo tramita em segredo de justiça no Supremo Tribunal Federal. Depois de pouco mais de 2 anos, a Polícia Federal concluiu que Gleice, o marido Paulo Bernardo, assessores e o escritório do advogado Guilherme de Salles Gonçalves receberam dinheiro do Fundo Consiste, empresa que teria atuado no desvio de recursos de empréstimos consignados do Ministério do Planejamento. Vamos trocar em miúdos, Zenê? Isso. Roubaram dinheiro de aposentado, de velhinho, que ganha um salário mínimo por mês. Empréstimo consignado é aquele que tu não consegue fugir de pagar. Ele vai lá e ó, direto na aposentadoria. É chance de inadimplência 0. E aí esse dinheiro teria sido desviado, segundo as investigações, para, entre outros destinos, o bolso da família Hoffmann Bernardo. As provas desse processo foram colhidas durante a 18ª fase da Operação Lava Jato, lá em 2015, quando a Polícia Federal apreendeu no escritório do advogado Guilherme Gonçalves, aqui em Curitiba, documentos que comprovariam que o local era usado para receber valores de corrupção e repassá-los ao esquema do PT. Segundo a Polícia Federal, existem indicativos de que Gleice de alguma forma colaborou para ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores oriundos do esquema criminoso Consiste, pois foram identificados diversos registros de pagamentos feitos em benefício da senadora ou pessoas relacionadas a ela e ao marido Paulo Bernardo entre 2010 e 2015. A conclusão do relatório final dessa investigação foi divulgada pela revista Cruzoé do site O Antagonista. Pelas redes sociais, a senadora questionou que isso tudo corre em segredo de justiça e tem um suposto relatório vazado para a imprensa no nome dela. Ficou reclamando lá na tribuna do Senado. Denian, essas provas, por exemplo, para o ouvinte ter uma ideia, são multas pessoais da Gleice Hoffmann, no carro, no nome dela, saiu uma multa lá, e daí quem pagava era o escritório do Guilherme Gonçalves, com dinheiro, segundo a Polícia Federal, desviado do esquema da Consiste lá no Ministério do Planejamento. Em nota, a defesa do advogado Guilherme Gonçalves disse que repudia as acusações e que todos os honorários são fruto de seu trabalho. A nota diz ainda que sua inocência será demonstrada no transcorrer do processo. Pois a ampla defesa e o contraditório estão ofertados a todos aqueles que são investigados e, sobretudo, quando réus em processo criminal. Mas a questão é a seguinte, né? Para onde você levanta uma pedrinha no esquema Gleice, tem algo a se explicar. É 1 milhão do Petrolão, é mais um valor ali, é o esquema Consiste no Ministério do Planejamento. A revista Cruzoé descobriu um apartamento em Matinhos. E assim vai embora. O apartamento de Matinhos é uma espécie de triplex do Guarujá das Araucárias. Denian, você sabe que eu já fui nesse triplex? Olha, o Denian colocando palavra na boca da gente. Nesse apartamento, porque ela recebia a imprensa lá, inclusive para dar entrevistas quando ela passava as férias. Fica no Balneário Flórida, ali em Matinhos. Então ela recebia a imprensa para dar coletiva, enfim. É um apartamento bem de frente para o mar, bem amplo, e que agora, segundo a revista Cruzoé, está envolvido no esquema de corrupção também. Pois é. A senadora está incomodada com o fato de ter vazado do Supremo Tribunal Federal informações de um processo que corre em segredo de justiça. Eu vou dar razão à senadora.
Está em segredo, não pode vazar. Não pode. Cabe ao Supremo Tribunal Federal a guarda de todas as informações do processo. Se vazou, o próprio Poder Judiciário tem que tomar providências. Entretanto, depois que vazou, ficar brava com a imprensa é chover no inundado, não é chover no molhado. É um dever funcional do jornalismo diante da informação a publicação do fato. Ah, mas esse processo corre em segredo de justiça, então eu vou engavetar e não vou noticiar. Isso não existe. O direito de informar é um direito fundamental e para o jornalista é um direito / dever. O jornalismo tem o dever de informar se está diante do fato. Ele não tem escolha. O jornalista não pode... Ah, não, mas está em segredo de justiça, eu vou deixar aqui na gaveta e depois que terminar o processo, daí a gente divulga. Não. O direito de informar é um dever de informar ao jornalista e o direito à informação é um direito coletivo de todos nós, que constrói a cidadania, pilar fundamental do regime democrático. O choro da senadora Gleice com o fato de a imprensa noticiar o que ela não quer apenas demonstra a dificuldade que Gleice Hoffmann e o PT como um todo têm de conviver democraticamente. A convivência democrática para o PT funciona apenas se a Polícia Federal só investiga os adversários, se o Ministério Público só denuncia adversários e se a Justiça só julga adversários. Porque quando arranha o PT, aí a polícia é golpista, o Ministério Público é perseguidor e o juiz é a alma de todo o mal encarnado no universo. Bom, a imprensa, esta só serve se fizer publicidade ao Partido dos Trabalhadores. Se trabalhar com a notícia, daí também não serve. A senadora Gleice Hoffmann, que não trabalha pelo Paraná, não tem notícias de um único projeto no período em que é senadora na defesa dos interesses do Estado do Paraná. Agora, tá aí. Mais uma. 7h18. Daqui a pouco tem a entrevista do Oriovisto Guimarães, pré-candidato ao Senado pelo Podemos, aqui no microfone da Jovem Pan. Terribas, alivia um pouco aí, tá pesadão. Colocar os ouvintes, né? Você tá do muito ouvinte, pistola hoje. Antes do ouvinte, põe aquela música do Michael Jackson, Smooth Criminal. Aquela... Peraí. Agora você me pegou aqui. De manhã cedo aqui, Mark, de manhã cedo, ele vem com aquele laptop dele, parecia criança de 3 anos de idade. Peraí que eu vou ter que achar aqui na internet. Parecia criança de 3 anos de idade. Olha esse vídeo. Tem uma bateria gigantesca, mas uma bateria, não é um... Esse vídeo tá ficando um viral já. Com o baterista que tocou essa música do Michael Jackson. E aí eles fizeram um vídeo atual, o baterista tá com um fonezinho de ouvido, ouvindo o Michael cantar e ele tá tocando. É espetacular o vídeo. É o cara que criou a bateria da música. Vamos saber dos ouvintes aqui na Jovem Pan. E aí, Mark? Eles estão se manifestando aqui principalmente sobre a questão da Gleice Hoffmann. São 2 perguntas centrais e recorrentes. Quando ela vai ser presa e por que o processo está em segredo de justiça? Quando que ela será presa? Primeiro, só será presa se for condenada, né? Ela tem direito à ampla defesa, presunção de inocência. E por que acho que a melhor pergunta não é quando ela será presa. A pergunta é, por que Gleice Hoffmann até agora não foi julgada? Por que não foi julgada? Respondo, porque ela tem foro privilegiado e o Supremo Tribunal Federal é um cágado na Lava Jato. Denise, só para pontuar aqui, as provas desse processo foram colhidas pela Lava Jato aqui do Paraná em 2015, lá no começo da operação. Mark, quantas pessoas já foram sentenciadas pelo juiz federal Sérgio Moro? Cerca de 150 pessoas já têm sentenças do Moro. Quantas pessoas já foram sentenciadas pelo Supremo Tribunal Federal na mesma operação, na Lava Jato? 0. É por isso que a senadora não está presa ou não está solta e não tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal no que toca a ela. O Supremo não julga ninguém. É por isso. A segunda, por que está em segredo de justiça? I don't know. Eu não sei. Eu não vejo justificativa para que esse processo corra em segredo de justiça, salvo
algo que envolva a integridade sexual de alguém, que tem algum elemento no processo que aponte para isso, ou algo muito íntimo que pudesse vir a criar constrangimento dessa natureza. Porque o processo judicial, em regra, ele é público. Todo. O processo judicial criminal, eu me refiro. Ele é público. Até porque o Ministério Público é o titular da ação nos crimes de ação penal pública. Então, é tudo público. Para correr segredo de justiça, é porque tem algo que envolve menor, sei lá. Esse não é aquele processo lá que até os filhos da senadora Gleice ganhavam brinquedos comprados com dinheiro da corrupção? O próprio. Esse mesmo. O dinheiro da corrupção pagou o brinquedo dos filhos da senadora Gleice. Quando a gente entra na loja, quem tem filho sabe. Vai numa loja de brinquedo. Vê quanto é que custa um bonequinho qualquer. Uma coisinha. Maçaria. Quanto Aquela custa uma massinha maçareia? R$70, Pois é. Uma Então, maçarinha aí. e custa caro, né? E a gente gosta de presentear as crianças, não gosta? Eu que sou louco por criança. A gente gosta de ver o olhinho da criança brilhar. E aí a gente pudesse, compraria presente sempre, né? Brinquedo, principalmente. Pois, segundo a investigação, os filhos da senadora Gleice ganharam brinquedos, e eu quero que brinquem bastante, mas ganharam brinquedos pagos com o dinheiro da corrupção. É isso aí. O nosso ouvinte Elcio Koleski está dizendo aqui que são absurdas as acusações sem provas contra a Gleice. Nossa. O Tribunal de Inquisição está tentando dar as caras novamente. Sem prova. Esse processo, ele tem tanta prova, mas tanta, que periga a pessoa ser atropelada pela cadeia probatória. Pelas provas. Não, as provas coletadas no escritório de advocacia do Dr. Guilherme de Sales Gonçalves são provas tão cabais, mas são provas tão definitivas que até o Elcio Koleski periga acreditar. Porque o Elcio Koleski é cego, esse nosso ouvinte. Ele é o Mr. Magoo. Ele enxerga tudo quando é contra Tucano, contra PMDBista, contra os outros. Os olhos dele funcionam que é uma luneta. Quando é contra o PT, dá uma cegueira. Ele não enxerga um palmo diante do nariz. O Elcio é o modelo sorvetão de ser. Tu dá um sorvete, ele chupa quando é do PT, mas aí depois ele dá na testa. Paf! Denise, você falou agora há pouco que o jornalista tem que noticiar as coisas. Você sabe que eu tenho um problema, que acho que é um problema de todo jornalista. Quando eu vejo o carimbinho vermelho sigiloso em cima, eu fico mais louco. Meu olho brilha, que nem brinquedo de criança. Não, isso é verdade. Quando a gente vê o... Aí a senadora Gleice fica brava com o fato de que a notícia é publicada, de que o jornalismo cumpre o papel de noticiar. A democracia sob a ótica do PT é toda torta. Bom, Terribas, antes do intervalo tem um recado importante aí, né? Já viu aquele... Ó, tá dando problema aqui, hein, pessoal. Já viu aquele Peugeot grandão? Aquele do 2008? O Grife? É bacana, né? Que é bacana, né? É nave. Eu gosto de carro assim, eu gosto de carro grande. Não tenho, mas eu gosto de carro grande, acho bonito. E esse Peugeot, você pode comprar esse final de semana, mas num preço dado. Até o Terribas vai lançar essa. É porque você fica meio balançado, né? Você fica ali entre o que eu compro, uma SUV ou comprar uma coisa. Você pode comprar por 64.990. E barbada. Barbada. Nesse final de semana aqui, o pessoal de Curitiba tá rolando o Mega Feirão da Lelac, que é a revendedora de Peugeot aqui em Curitiba, a revendedora que mais vende Peugeot. E aí vai rolar, já aconteceu ontem, tá rolando hoje, vai ter amanhã também, esse Mega Feirão da Lelac nas concessionárias da Lelac, da Marechal e da Mário Tourinho, pro pessoal que é de Curitiba, tá? Nesse Mega Feirão da Lelac você vai ter a oportunidade única de conferir mais de perto aí 50 veículos seminovos, direto de fábrica, com garantia e também de baixa quilometragem, que é o melhor ainda, quando você quer comprar um carro já, né, um seminovo bom, porque às vezes, de baixa quilometragem. Porque às vezes tem um seminovo que é um carro melhor, assim, melhor no sentido, seja um carro maior, mais forte, com motor mais potente. Tu tem o dinheiro que daria pra comprar ou um carrinho zero menorzinho, um pouco inferior, ou você pode comprar um seminovo mais potente. Mais robusto. Se você tem a possibilidade de comprar um seminovo que seja revisado e bacana,
Vai lá na Lelac. Aproveite aí. E se a Lelac tá parceira do Rick Mais Notícias, é porque é bom. É porque é bom. Aí, Não, ó, também não é. tem taxa de 0,98 ao mês e a primeira parcela você vai pagar depois do Dia dos Pais. Ou seja, vai dar mais um presente pro pai aí, se você puder ir lá comprar o carro aí, dar de presente. Então vai ter o Mega Feirão da Lelac. Então a principal oportunidade é esse Peugeot 2008 Grife automática por 64.990, tá? Então o pessoal pode passar lá, corra conferir aí outras ofertas exclusivas, mas só tem mais hoje e amanhã o Mega Feirão da Lelac nas concessionárias Lelac da Marechal e Mário Tourinho. Não perca, Grupo Lelac no trânsito, a vida vem primeiro. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias em rede Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa, primeiro e principal rádio jornal do Paraná, jornal líder de audiência aqui na Jovem Pan. Estamos para o mundo inteiro em rickmais.com.br/Jovem Pan e na live do Facebook, facebook.com, você procura Jovem Pan ou facebook.com, você procura Rick Mais PR. Rick Mais Notícias. Pelo microfone da Jovem Pan, passam e passarão os nomes, os homens e as mulheres que querem alcançar os cargos mais importantes da República nas eleições gerais que teremos no mês de outubro. Uma das novidades desta eleição é a entrada do empresário Oriovisto Guimarães no jogo da política. O Oriovisto é muito conhecido no mundo empresarial, é o nome que está por trás de um dos grandes grupos que orgulha o Paraná e o Brasil, o Grupo Positivo, além de toda a questão do grupo educacional positivo, desde o colégio, o cursinho, a universidade, mas também é Positivo Informática. É um homem que não precisaria da política e resolveu entrar nessa. E a pergunta justamente que eu faço primeira, Oriovisto, é a seguinte: por quê? Por que se filiar a um partido político, no caso é o Podemos, do senador Álvaro Dias, e sair de uma vida que é confortável para ingressar num mundo que a gente viu? O noticiário abriu aqui com a política misturada com o mundo policial. Bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia a toda a equipe que faz esse maravilhoso jornal. E bom dia aos nossos ouvintes. Olha, é a pergunta que mais me fazem. Começou essa pergunta com os meus amigos. Você agora terminou a sua carreira de empresário, já pode se aposentar, pode ir para a praia, pode ir pescar, pode aproveitar a vida, pode viajar. Por que vai se sujar? Por que vai se meter com essa confusão toda? Noticiário de política no Brasil hoje meio que se confunde com o noticiário policial. E você está ficando louco? O que está acontecendo? Bom, a resposta é muito simples. Eu acho o seguinte: nós vivemos esse ano um ano excepcional. O Brasil tem um encontro marcado com a verdade. Essas próximas eleições, o povo brasileiro ou opta em definitivo pela democracia, ou para pensar em quem que ele vai eleger, e troca. 513 deputados nós podemos mandar para casa. Se o povo brasileiro não quiser, não precisa reeleger nenhum. Acho que não é o caso, acho que tem gente boa lá. Não é? Mas todos os que estão com o processo, todos os que estão envolvidos com roubalheira, é uma chance enorme de mandar para casa, urgente, e fazer com que eles tirem os seus processos do Supremo, onde a coisa não anda, e venha para a primeira instância, onde a coisa anda. Você acabou de noticiar isso aqui. Além disso, nós podemos reeleger ou mandar para casa 54 senadores. A senadora Gleisi Hoffmann, o que você estava falando ainda há pouco sobre ela, é uma cujo mandato venceu. Outro é o senador Requião, cujo mandato também venceu, e que agora ou vão se candidatar à reeleição, ou vão para casa se o povo não reeleger. E se forem para casa, perdem o foro privilegiado. Mas além da punição a essa gente que fez tudo o que a Operação Lava Jato colocou para fora, a Operação Lava Jato é um marco na história do nosso país, na nossa história recente. Ela virou o país do avesso, ela mostrou a podridão que é esse relacionamento entre empresário corrupto e político corrupto, e mudou a nossa cultura, mudou a nossa maneira de ver a justiça, na medida que nós vimos, sim, o maior empresário do Brasil ir para a cadeia, na medida que nós temos um ex-presidente, nosso hóspede aqui em Curitiba, na medida que muitos outros políticos, você está noticiando o Zé Dirceu, falou ainda há pouco no Eduardo Cunha, enfim, nós sabemos que as nossas cadeias estão cheias, daqui a pouco vamos ter que fazer mais uma.
E aí eu paro e penso o seguinte, eu acho que a ousadia que essa gente do mal tem precisa ser contraposta pela ousadia das pessoas de bem. Se as pessoas que, como eu e muitos outros, se acomodarem, simplesmente disserem assim, isso não é comigo, eu não vou me incomodar. Se a gente optar pela lei do menor esforço, qual é a opção que nós vamos ter na reeleição? Como é que muda? É por isso que eu sou candidato. E no que o Oriovisto Guimarães enxerga em si próprio capaz de contribuir com o Estado do Paraná? Assim, o que o Oriovisto no Senado faria a diferença? A pergunta que eu faço é, por que a pessoa deve votar no Oriovisto e não votar num outro candidato, por exemplo? Olha, eu acho que as pessoas têm que decidir em quem vão votar. Tem que ouvir cada um dos candidatos, tem que usar aquele aplicativo bacana que tem agora e digitar lá o nome dele para ver quantos processos ele tem na justiça, não é? E tem que examinar propostas, sobretudo. O que eu tenho a dizer a meu favor? Eu vou te contar assim rapidamente a minha história. Eu vim para Curitiba quando eu tinha 17 anos. Antes disso eu morei no interior, morei em Mandaguari, morei em Apucarana, morei perto de Bela Vista do Paraíso, morei em casa de chão batido. Tive uma infância pobre, mas rica de livros, rica de discussões políticas que haviam na minha casa. Vim para Curitiba, comecei a dar aula particular de matemática. Ganhei a vida dando aula particular de matemática por um bom tempo. Morava na pensão da Dona Marta. Cheguei aqui com um colchão nas costas, um colchão não, um acolchoado nas costas que a minha mãe me deu, porque Curitiba era muito frio. E depois comecei a dar aula, passei no vestibular de engenharia, passei no vestibular de ciências econômicas. Sou formado em economia, engenharia fui até o 4º ano e depois tive que desistir, porque casei, tive filha, aquela coisa toda. Aí fui dar aula em cursinho preparatório para vestibular. Depois, junto com alguns amigos, fundamos o Positivo. E o resto da história você já contou aqui. Aí veio a universidade, veio a hora tudo, oh, mas que rápido. Não, isso demorou 40 anos. Foi 40 anos de trabalho duro, pagando impostos todos os dias, como todos os brasileiros pagam. E agora chegou uma hora em que, assim, eu sempre acompanhei a política. Briguei contra o regime militar lá em 68, tive uma participação forte. Adoro filosofia, adoro ler, adoro economia, estudei para isso. Conheço a história do Brasil, conheço as nossas mazelas econômicas, fui empresário, passei por plano cruzado, passei por todas as dificuldades da nossa economia recente e acho que tenho uma contribuição a dar. Acho que tenho capacidade, acho que tenho energia, acho que tenho uma história de vida honesta e é por isso que eu me candidato. E acho que o Brasil precisa de reformas muito sérias que precisam ser feitas. E sobre essas reformas, se você me der chance, é que eu quero falar daqui a pouco. Muito bem, para a gente encerrar ainda essa questão mais política, por que o Podemos, o que é o Podemos na tua opinião? Que partido é esse? Porque qual é a ideologia do Podemos? O que prega o Podemos? E quem é ideologicamente o Oriovisto? Então, o Oriovisto é um homem de direita, é um homem de centro, é um homem de esquerda, é um liberal, é um conservador. Quem é o Oriovisto? Muito bem, você está falando aqui em ideologia. Aliás, eu estava adorando, estava assistindo ali o início do seu programa hoje, que vocês falavam na cegueira de certas pessoas para ver quando falam mal do partido dele e como os olhos brilham quando o mal é sobre o partido adversário. Essa questão de ideologia é uma questão superada. É uma questão triste. Eu acho que as pessoas que fazem um divórcio com a lógica e se apaixonam pela ideologia perdem a capacidade de raciocinar. Vão para um radicalismo estúpido. Eu, Oriovisto, fui um jovem de 17, 18 anos que era de esquerda. E quando eu tive que trabalhar e trazer a comida para a mesa, fazer a revolução na minha casa, sustentar os meus filhos, eu comecei a ver que a coisa não é bem assim. Que a gente tenha que trabalhar, que a gente tenha que cada um resolver o seu problema, né? E ver, não é ficar reclamando o tempo todo o que o Estado, o que o país vai fazer por você, mas o que você pode fazer por você, o que você pode fazer pelo seu vizinho e pelo seu Estado e pelos seus filhos e pela sua família. É isso que a maioria do povo faz, trabalhar. Por outro lado, quando você pensa, olha para o mundo hoje, o que você vê claramente? Em todos os países do mundo, a economia é de mercado. A China é capitalista hoje, né? A União Socialista das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que chegou a dominar 1/3 do mundo, ruiu, acabou, caiu o Muro de Berlim. Então não tem mais sentido você falar numa ideologia
em que o Estado é o dono de tudo e que vai estatizar tudo. Isso simplesmente não existe mais no mundo. Isso acabou. A prática social já demonstrou que isso é inviável. Cuba está privatizando as coisas, os Castros, por decurso de tempo, né, pela morte, já estão saindo do poder. Enfim, a economia não resta mais o que discutir. Tem que ser baseada na iniciativa privada, na liberdade das pessoas. Assim como tem que ter a liberdade da imprensa, tem que ter a liberdade dos indivíduos de empreender, de fazer da sua vida o que eles bem entendem, dentro da lei, obviamente, e respeitando o direito dos outros. Se a economia é de mercado, a nação não é de mercado. O governo não é de mercado. Nós não precisamos de um governo para fazer empresa. O governo existe para fazer o quê? Para fazer justiça, para fazer segurança, para ajudar os mais necessitados, sobretudo as crianças. Eu acho que todo programa social que tira dinheiro dos mais ricos para ajudar as crianças mais pobres e dar a elas condição de educação, condição de saúde, é maravilhoso. E empresa nenhuma vai fazer isso. Quem vai fazer isso é o governo, é a nação. Então, resumindo, a economia é de mercado, a nação não é de mercado. Então, é tolo a gente ficar pensando esquerda ou direita. Nós temos que abandonar essa coisa de ideologia e usar a lógica, a razão. Ver o que tem de bom em cada lado e usar. Para a gente tentar, então, de certa maneira, entender o Oriovisto, que é uma novidade na política, a gente está se deparando com esse nome agora. Se elegermos um presidente que seja corajoso e ele coloque em privatização a Petrobras, esse tema terá de ser discutido no Congresso Nacional. Quando chegar ao Senado da República, se o senhor for eleito senador, o senhor aperta o botão do sim ou do não pela privatização da Petrobras? Olha, a minha tendência é apertar o botão do sim, mas é preciso ver isso com muita calma. É um patrimônio nacional fantástico, tem uma tecnologia, tem um valor, tem um papel estratégico e, de novo, ser radical é muito fácil. Olha, toda questão complexa sempre tem uma solução simples. O problema é que geralmente ela está errada. É fácil resolver. Pá, buf, eu faço isso. Mas daí não é bem assim aquela coisa. Então essa questão da Petrobras, veja só, enquanto ela estava na mão do petrolão, enquanto ela estava na mão de... E aí é que está o problema, e aí é que eu queria falar com você sobre as propostas. Enquanto ela estava sendo usada para fins políticos, para roubar dinheiro, para político nomear as coisas, ela era uma empresa. Na medida que o escândalo veio à tona, que colocaram lá o Pedro Parente, que é um executivo fantástico, que moralizou a coisa, a Petrobras já está registrando lucro fantástico, a Petrobras já está dando resultado para o governo, está dando resultado para a nação. Então, eu acho que a questão maior não é tanto a gente ficar examinando se a Petrobras é do governo ou se a Petrobras vai ser privatizada. A questão maior é ela está sendo bem gerida, porque se ela for privatizada também e tiver lá um bando de gente inescrupulosa que usar o monopólio para jogar o preço da gasolina lá em cima, ela vai ser um mal para o povo também. Então essa questão não é simples, não dá para simplesmente apertar o botão do sim ou do não. Tem que examinar as condições. De um modo geral, eu acho que quanto menos o governo se meter na economia, quanto menos empresas estatais existirem, mais o governo vai poder se focar naquilo para o qual ele existe, que é a segurança, que é a justiça, que são as coisas próprias do governo, e menos chance de corrupção vai haver. Eu defendo, sim, que o governo se meta na economia o mínimo possível. Bom, e os ouvintes, Marcos Souza, querem saber o que do Oriovisto antes da questão das reformas? São várias as perguntas, Oriovisto, principalmente de funcionários e ex-funcionários do grupo, que é muito grande, então tem muitos ouvintes aqui também nos escutando nesse momento. E um deles é o Gustavo, ele diz que é funcionário do grupo e pergunta se os 4 pilares que tem lá no seu grupo, que é o saber, a ética, trabalho e progresso, vão ser o seu mote no trabalho num possível mandato de senador. Deixa eu dizer que sim. Essa é uma pergunta que eu não tenho dúvida. Esse texto que está aí na Universidade Positivo, eu mesmo o escrevi numa manhã, quando acordei, quando buscava qual a missão da universidade, além de transmitir conhecimento científico, além de transmitir todos os conhecimentos acumulados pelos seres humanos, o que mais nós tínhamos que passar aos nossos alunos? Aonde estava um resumo para se falar em formação moral, em formação ética, da importância disso? Você pode ter um advogado, você pode ter um engenheiro, você pode ter um médico, e ele pode ser um gênio na profissão dele. Agora, se ele vai trabalhar para o bem ou para o mal, não é a ciência que vai dizer, é a ética.
é a moral, é a formação, são os valores. Então, eu tenho um grande apreço por esse texto, eu o escrevi, ele já veio como resultado da prática da minha vida, ele continua sendo a prática da minha vida, eu te diria que ele está em cada uma das minhas células. Eu não vou abandonar isso nunca. Tem muita gente perguntando também, Eurovisto, como a sua formação de empresário, essa experiência, pode ajudar no Senado? Olha, eu acho assim, eu acabei de dizer ainda há pouco, que uma coisa é empresa, outra coisa é governo, outra coisa é o Estado. Mas eu acho que tem muita coisa da empresa privada que pode e deve ser usada pelo governo. Vamos lá, uma delas, produtividade. Produtividade. Nós falamos o tempo todo aqui de corrupção, de roubo e tal. É claro que tem que ser combatido. Por exemplo, uma das primeiras coisas que eu adoraria fazer se chegasse até o Senado era retomar aquele projeto lindíssimo de iniciativa popular que o pessoal da Lava Jato encabeçou, das 10 medidas contra a corrupção, que foi abandonado, foi distorcido, foi transformado em um projeto de abuso de autoridade para acabar com a Lava Jato. Então, veja, o legislativo é quem faz as nossas leis, quem faz a forma, as regras que regulam a nossa vida social. E ao invés de combater a corrupção, fizeram transformaram o projeto em alguma coisa que ia favorecer a corrupção. Então eu acho que é preciso acabar com essa desconexão que existe entre a cabecinha dos políticos que estão lá e a sociedade. Mas retomando a sua pergunta, que você me perguntou de início... Como empresário Eurovisto pode como ser empresário Eurovisto senador melhor. Pois é. Eu diria o seguinte, produtividade. Nós falamos sempre de roubalheira, de desvio de dinheiro público, mas uma maneira de desviar o dinheiro público, e que a imprensa pouco noticia, porque não percebe, é a falta de produtividade. O que eu quero dizer com isso? Vocês aqui na rádio poderiam fazer esse programa tendo 20 pessoas trabalhando aqui, ganhando salário. Na verdade, fazem com 4 ou 5. Então, vocês produzem em 4 ou 5 o que, na verdade, poderia ser um desperdício de dinheiro se fosse feito com 20. Usar bem o dinheiro. Você, com R$100, pode usar bem esse dinheiro ou pode simplesmente jogar fora. Quando você tem, numa repartição pública, mais funcionários do que é o necessário, é uma forma de roubar o dinheiro público isso. É uma forma de nepotismo, às vezes, de empregar amigos, de ter lá cadeiras vazias que só tem o paletó do sujeito e ele nunca aparece, não é? Então, produtividade, produzir mais com o mesmo dinheiro. Mas isso é uma coisa das empresas privadas que precisa ser levada para o setor público. Eu estou compreendendo aqui a fala do Oriovisto Guimarães, pré-candidato ao Senado pelo Podemos. Tá, acho que conseguimos entender a cabeça do Oriovisto e o que ele entende que pode contribuir. E ao te ouvir, a dúvida que eu tenho é por que não ousar por esse lado empresário no poder executivo e tentar uma cadeira no poder legislativo? Porque todas as iniciativas que eu percebo do Oriovisto é diminuir burocracia, é tentar resolver as questões que são mais severas, trabalhar do ponto de vista social a quem precisa e o Estado não atrapalhar aquele que pode empreender, a livre iniciativa. Por que não uma cadeira no Executivo e uma no Legislativo? Já que o Legislativo ele é amarrado no sentido da sua própria função. O Poder Legislativo ele vai fazer lei. O Poder Legislativo vai fiscalizar o Executivo. A atividade é distante muito do que você discursa. Eu queria entender agora por que o Oriovisto escolheu ingressar na vida política pelo caminho do Legislativo e não do Executivo. Deixa-me te dar um exemplo muito simples. Você imagina uma bela cozinha que tem pregado na parede uma receita de fazer bolo. E aí nessa receita está escrito assim, nessa cozinha só se pode fazer bolo se for de cenoura. E você pode usar 2 cenouras raladas, 2 ovos e um copo de farinha. E aí você começa a trocar o executivo dessa cozinha. Você troca o cozinheiro 50 vezes. Qual vai ser o resultado? Sempre um bolo de cenoura, com 2 cenouras raladas, 2 ovos quebrados e um copo de farinha. Olha, o que é que faz o Poder Legislativo? O que é que faz o Senado? O que é que faz a Câmara dos Deputados? Faz a receita do bolo. Então você fala assim, vai ser executivo. Tá bom, eu vou ser executivo, mas a receita do bolo está pregada na parede. Se o Brasil não mexer na receita do bolo, se o Brasil não fizer reforma da Previdência, se o Brasil não fizer reforma política, se o Brasil não fizer reforma tributária, se o Brasil não fizer leis mais severas contra a corrupção,
Se o Brasil não acabar com o foro privilegiado, você vai trocar o executivo e o bolo vai ser sempre a mesma porcaria. E aí, nesse rol de propostas que você entende que são as fundamentais, entre essas reformas enumeradas, qual será aquela que o Oriovisto, uma vez eleito, vai tratar como prioridade? Olha, não é nem o Oriovisto, é o Brasil. A reforma da Previdência não é questão ideológica também. E não é uma questão de ideologia, é uma questão de lógica. Não dá mais para viver com a Previdência como ela está hoje. O país vai quebrar. É uma questão de matemática, repito. Não é uma questão de ideologia. O ano passado, o déficit da Previdência foi de 270 bilhões de reais. Está chegando é claro que esse déficit foi com a Previdência Pública e com a Previdência Privada. Preciso mexer nas duas. Só que a Previdência Pública é muito mais escandalosa. O Brasil é um dos poucos países do mundo onde o funcionário público se aposenta com salário integral. Enquanto que nós, que trabalhamos na iniciativa privada, que somos 91 milhões, no poder público são 13 milhões, nós, a iniciativa privada, recolhemos INSS a vida inteira e nos aposentamos com 2.000 e pouco, 3.000 reais no máximo. Então, retomando, a reforma da Previdência é urgente. Ela está indo para um ponto, e pela própria questão das pessoas viverem mais e tudo mais, que se não for feita essa reforma da Previdência, o país quebra. Não vai ter dinheiro para pagar os militares, não vai ter dinheiro para pagar o pessoal da saúde, não vai ter dinheiro para pagar professor. Vai acontecer com o Brasil mais ou menos o que aconteceu no Rio de Janeiro. Quebrou. Né? O Rio de Janeiro, como é um estado, a federação ajudou, o BNDES emprestou dinheiro, mas o Brasil, quando quebrar, ninguém vai ajudar. Nenhum país vai vir aqui ajudar a gente. E aí se diz assim, então os funcionários públicos são culpados? Não, não são. A receita do bolo é que está errada. Todo funcionário público, e tem muito funcionário público excelente que trabalha, que ajuda o país. Olha, por exemplo, o trabalho que os promotores estão fazendo. É fantástico. A Operação Lava Jato é fantástico. Toda essa gente tem minha admiração profunda. Né? Muitos professores da escola pública têm minha admiração profunda. Claro que em muitas repartições tem aquele preguiçoso que vai lá e não faz nada. Mas isso não é o funcionário público. O funcionário público é o bom funcionário público. Ele foi lá, batalhou, fez um concurso, tem um direito e nós vamos ter que respeitar esse direito, vamos ter que pagar essa aposentadoria. Só que, se continuar assim, o Brasil quebra. Nós vamos ter que fazer a receita do novo Brasil e temos que começar pela reforma da Previdência. Muito bem, Mark, perguntas dos ouvintes e aí encerramos o nosso papo aqui com o Oriovisto Guimarães. Oriovisto, tem muita gente perguntando que o Grupo Positivo entrega muitas coisas nas casas das pessoas. E o que isso significa para você agora trocar isso? Você deixa de ser um vendedor de produtos, de computador, por exemplo, e passa a pedir o voto às pessoas. Essa transição, como é que você vai trabalhar isso? Olha, eu já não estou mais no Grupo Positivo há 5 anos. Eu saí completamente do Grupo Positivo. Saí da presidência do grupo, do qual eu fui presidente por 40 anos. Saí do conselho de administração, não sou mais sócio, eu não sou mais empresário. Eu estou inaugurando uma etapa nova na minha vida. Eu, como nós dissemos aqui no início desse programa, poderia ir para casa e me aposentar. Mas eu acho que nesse mundo tem gente que nasceu para trabalhar e tem gente que nasceu para gastar. Eu nasci para trabalhar. Eu não consigo viver sem trabalhar. Eu não quero mais fazer empresa. Eu não quero mais ganhar dinheiro na pessoa física. Graças a Deus eu não preciso mais. Isso que eu queria te perguntar. Você está rico, né, Oriovisto? Olha, não precisa da política para viver. Não vai preciso. Viver do salário da política. Não eu faço essa pergunta porque me parece que essa pergunta ela é fundamental. Porque este senhor que trabalhou a vida inteira agora sai da vida empresarial e vai fazer o que na política lá? Vai para meter a mão no jarro? Então tô fazendo a pergunta porque esse jornal não tem mimimi. Você vai ver que você vai dar entrevista para outros veículos de comunicação, aí vai ser uma lambeção danada. O que não é o caso aqui da Jovem Pan. Então a questão é a seguinte, tá rico, não precisa do dinheiro da política. Não preciso do dinheiro da política, não preciso mesmo. E as pessoas que me conhecem sabem. Eu tenho alguns imóveis que eu alugo, vivo muito bem, tenho algumas reservas. Os padrões brasileiros, eu sou um cara rico, não há dúvida nenhuma. E não é o caso, eu podia ir para a praia e ficar pescando até morrer e estaria tudo bem. Mas não é por isso. Quantos anos você tem, Oriovisto? Eu tenho 72 anos. 72 anos. Tá inteiro, né? Eu faço 2 horas de ginástica todo dia de manhã. Aliás, tá bom, né? Hoje vocês me fizeram perder a minha ginástica. Meu professor deve estar bravo comigo, porque das 7 às 9 eu tô lá malhando. Oriovisto, tem vários ouvintes perguntando justamente sobre isso que o Daniel falou. O Marcos Veronese é um deles, dizendo, já que você não precisa do salário, se você vai trabalhar para cortar mordomias de políticos.
com absoluta certeza do mais fundo do meu coração. Sabe por que eu não denuncio isso agora? Porque eu quero ter meu Lorite na mão e a primeira coisa, se vocês me deram chance, eu quero voltar aqui e dizer o que ganha um senador, quais são as mordomias, o que é, o que não é. E tudo que for... Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, fundo partidário. Eu não quero dinheiro do fundo partidário. Não vou pedir um tostão de ninguém para me ajudar na minha campanha. Vou fazer com o dinheiro do meu bolso. Não vou gastar muito. Não precisa gastar muito. Eu acredito muito hoje em celular, acredito muito hoje em entrevista, acredito muito hoje em opinião e acho que o povo brasileiro está preparado para largar de ser voto de curral, pensar, assumir a cidadania desse país e mudar esse país. Porque se cada um não conversar com o vizinho, não falar com o outro, se os bons não tiverem um pouco de ousadia, de ter fé de novo nesse país, nós não vamos a lugar nenhum. Tá? Bom, a gente tem que encerrar porque eu vou seguir essa conversa com o Oriovisto Guimarães lá na tela da RIC TV Record, agora no quadro 8 em ponto. Se você que está ouvindo a Jovem Pan está perto de uma TV, nós vamos seguir conversando com o Oriovisto na tela da RIC TV Record. Muito obrigado pela presença aqui à Jovem Pan. Obrigado a vocês, foi um prazer. Mark, valeu. Valeu, até segunda-feira. Terribas, voltamos na segunda. Voltamos na segunda. Um bom final de semana a todos e tudo de bom. Esse teu microfone tá fazendo um pique. Tá dando um pouquinho. A gente já vai arrumar já. Tudo Falou. de bom, hein, gente? Um abraço, tchau.